aquele sonho, cara, chegar numa decisão e bater um pênalti e viver aquela atmosfera assim, cara, pra mim foi uma experiência surreal. Cruzeiro e Flamengo. Cruzeiro e Flamengo. Eu tinha 2 propostas, do Bahia e do Santos, pra poder ir. E aí eu fiz a questão de dar uma entrevista, que era o Adilson Batista, o treinador, ia dar entrevista. Eu falei, posso falar uma questão aqui? Eu falei, cara, eu decido ficar no Cruzeiro. A notícia do Fantástico foi algo que foi um divisor de águas, né? Acontecendo, depois surgiu alguns acontecimentos que foram atrasando os salários, troca de treinadores, um ambiente assim. Aí eu peguei a carona nesse caminhão, até então, pô, tá tudo legal, tudo bacana, vou chegar na toca. Mas aí o caminhão antes vira uma rua que não era a direção da toca. Eu falei, cara, e agora, o que eu vou fazer? Pô, o presidente não pegou na minha mão, o presidente conversou comigo. Não, era o certo. Isso aí não existe, Os principais nomes do mundo da bola, de Mara Entrevista. Olá para você, chegando mais um de Mara Entrevista, pela FM O Tempo 91.7, nas plataformas digitais de O Tempo. Você acompanha a gente também no YouTube de O Tempo e no caçulo dessa história toda, que é o youtube.com/O Tempo Esportes. Ou seja, você está aí com a gente em todas as plataformas digitais. Queria agradecer muito a audiência, obrigada, a gente está super feliz. A gente está atendendo, né, muitos pedidos de vocês. Eu fico lá lendo os comentários e né, angariando ali quem eles querem que venha, quem não quer, né? Mas normalmente eles querem que venha muita gente. Cada dia eles arrumam um entrevistado novo para mim. Matheus Oliveira me acompanha hoje, tudo bem? Tudo bem, Di, com você? Tudo ótimo. Nosso entrevistado hoje tem uma trajetória que hoje no futebol é incomum. Poucos clubes, né? Sim. Muitos anos fazendo história em todos eles e clubes importantes do nosso futebol. Ele tem um caráter fantástico, é uma pessoa maravilhosa, sempre foi dentro e fora dos gramados, né? Eu acho que essas pessoas a gente guarda muito, né? Muito, muito mesmo. Leonardo Renan Simões, Lacerda, ninguém vai saber, né? Léo, ex-zagueiro do Cruzeiro, é o nosso convidado de hoje. Que bom ter você aqui com a gente, fico muito feliz mesmo, Léo. Pô, um prazer, obrigado pelo convite, né? Obrigado por estar aqui, eu recebo e vim aqui com todo o meu coração, assim, poder estar conversando com vocês, batendo um papo legal, né? Pra mim é uma alegria muito grande estar aqui, falando também de todas as alfinetadas que vocês possam nos dar aí. Tem alfinetada não, que o moço foi homenageado lá na Times Square, Nova York. Aí liguei pra ele, né, mandei mensagem, falei assim, Léo, o que foi isso? Aí ele foi me contando, uma série de palestras, homenageado. Não merece alfinetada, né? Não, que é isso? De jeito nenhum, nenhuma. Bicampeão brasileiro com o Cruzeiro, bicampeão da Copa do Brasil também, né? Fez uma história bonita, né, no Cruzeiro? Graças a Deus, assim, igual vocês falaram, né? É difícil ver muito tempo num clube só. Sim. Poucos clubes também na carreira. Eu joguei 10 anos no Grêmio, né? 1 ano no Palmeiras, 11 anos no Cruzeiro e 1 ano na Chapecoense. Foram apenas 4 clubes. E é onde eu passo, assim, com muito respeito. A gente vai no Rio Grande do Sul, com muito carinho, o torcedor nos recebe. Aqui nem se fala em Belo Horizonte, um respeito muito legal, né? E em Chapecó, a gente já foi lá umas 7 vezes desde quando saí de lá. Sempre muito bem recebido, né? Tem uma comunidade gaúcha lá também muito legal. Isso que é bom, né? Esse carinho, esse respeito, de tudo que a gente construiu, tudo que a gente entregou também como atleta, como pessoa, como ser humano. Isso, eu sempre mirei isso, né, de poder não só a gente jogar ali, ganhar jogos, ganhar títulos, buscar o nosso máximo, isso como profissional, como excelente, mas algo sempre a mais, e isso faz toda a relevância, assim, da pessoa que você é e do impacto que você gera nas pessoas, né, isso pra mim é um grande troféu, né? Isso pra mim é um dos maiores troféus, assim, que eu respeito, né? Principalmente na minha saída do Cruzeiro, os próprios funcionários do clube, assim, se emocionando. Isso pra mim é um grande troféu que eu recebo e guardo pra mim. Né? É o exemplo, eu sempre comento, né, Matheus? A gente fala muito aqui do ídolo, do grande jogador, né? O exemplo é dentro e fora das 4 linhas, né? Pra mim não existe um ídolo que é só dentro das 4 linhas, né? Ele tem uma proporção muito maior, né? Eu tenho uma história comigo, assim, quando eu tinha 18 anos de idade, fui participar de um jogo
festivo, assim, do Marcelo Groy, lá no Rio Grande do Sul, esses jogos do final de ano e tal. Aí na saída desse jogo, eu me deparei com um pai, assim, totalmente alegre, assim, falando, Léo, muito obrigado, muito obrigado. E aí ele vinha me agradecendo, assim, e tal, cara, de nada e tal, né, eu não entendi muito bem, falou, Léo, você não tá entendendo, cara, muito obrigado, porque toda vez que você entrava dentro de campo e jogava, a minha filha te via e abria um sorrisão, assim, era o único momento de alegria dela. E aí eu falei, cara, cadê ela? Eu quero conversar com ela. Não, você não tá entendendo. Todas as vezes que a minha filha te via, ela tava num câncer terminal, numa maca de hospital, te vendo jogar, e era o único momento que ela abriu o sorriso. Eu não tinha nem palavras para responder aquele pai, nem o que falar para aquele pai. Eu somente, aquilo tocou a minha vida de uma tal maneira que eu falei, cara, não é só 90 minutos, não é só jogar futebol, não é só isso. Tem algo muito maior que envolve as pessoas, que envolve a questão de transmitir alegria, de transmitir uma palavra, de transmitir uma referência legal. Isso eu fui trazendo comigo, né, assim, durante a minha carreira, para que eu pudesse não ser somente um atleta que faz gol, que vence, não, mas sim um ser humano que possa, em poucos detalhes, tocar a vida das pessoas, abençoar, falar, conversar, introduzir elas assim, e apenas eu sei que apenas uma palavra, cara, pode mudar assim, apenas um gesto, um abraço, que muitas vezes a gente recebia de vários torcedores, eu tava em alguns eventos com alguns torcedores, eram impactados, assim, tem sido assim, muito legal. Você é visto como ídolo por muita gente, e quem é que foi o seu ídolo? A gente sabe que você é de Belo Horizonte, é cruzeirense, algum jogador do Cruzeiro que marcou sua infância? Cara, tinha alguns jogadores, como eu via muito a seleção, né? A seleção tinha um Lúcio, tinha um Juan, né? Mas eu tinha alguns ídolos próximos, assim. Um deles, assim, é o próprio Tinga, né? Um cara que a gente tem uma história muito em comum, assim, porque ele jogou no Grêmio. Isso. E eu era, quando eu tava na base do Grêmio, eu era o Gandula, né? Dos jogos do Tinga. É mesmo, eles levam a base, é verdade. Ele tem 10 anos de diferença de mim, né? 10 anos, ele era Gandula e tal. E aí o tempo foi passando, a gente se envolveu nos mesmos projetos sociais lá em Porto Alegre, ele jogando na Alemanha, eu jogando aqui no Brasil, a gente se envolveu nos mesmos projetos sociais, e até então a gente teve a oportunidade de jogar junto no Cruzeiro. E aí, praticamente concentrando 3 anos juntos, ele virou meu padrinho de casamento, é um cara super referência, um cara super e ele é muito bacana, humano, um cara super inteligente. Né? Depois de 2 anos depois, ele virou nosso diretor, né, no Cruzeiro, um cara surreal. Ele vai estar até aqui no dia 30, né? Ele tá lançando o livro, vai estar lançando o livro com a gente. Ele tá lançando um livro, é verdade. Isso, contando suas experiências, suas práticas. Ele é um cara surreal, um visionário, assim, em relação a tudo isso. E tem sido uma referência, assim, pra mim, né? É um cara fantástico, assim, que eu venho me ensinando bastante, assim, de todos os detalhes, principalmente dentro de campo e fora dele, né? Coisas pra gente não perder o foco, exatamente. E ele é um cara fantástico, surreal. O Matheus falou, e você tá falando aí do Grêmio e tudo mais. Você teve que história aqui com os times mineiros antes de ir pro Sul? Porque você não fez parte da base nenhuma das equipes mineiras, né? Eu sou natural daqui de BH, mas porém não joguei aqui minha base nos times, né? Até fiz um teste no Cruzeiro, com 12 anos de idade, só que não passei. É até engraçado que eu conto essa história, assim, né? Que quando eu fui fazer um teste no Cruzeiro, eu morava no Eldorado, eu pegava 2 ônibus pra ir pra Tocantins pra mim fazer o teste. E aí, pegando o primeiro ônibus, cheguei no ponto e o segundo ônibus tinha passado. Eu falei, cara, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou perder o teste com minha mochilinha debaixo do braço. Falei, o que eu vou fazer? Como eu não fui criado, né, Nutella, eu era sempre raiz, já acostumado na rua, jogar de pé descalço, já me virava. Aí passou um caminhão de caçamba aberto atrás. Você tá brincando? Passou um caminhão. Tô acreditando. Se você entrar lá, Léo 300 jogos no YouTube... Tem esse vídeo em comemoração quando eu fiz 300 jogos com a camisa do Cruzeiro, contando que eu peguei a caroninha nesse caminhão. E aí eu peguei a caroninha nesse caminhão. Até então, tá tudo legal, tudo bacana, vou chegar na Toca. Mas aí o caminhão antes vira uma rua que não era a direção da Toca. Eu falei, cara, e agora? O que eu vou fazer? Aí chegou o único
única atitude que eu tinha que tomar era sair do caminhão, descer do caminhão. Só que ele não parava e tava em velocidade. Eu falei, cara, eu tenho que descer, sol de 1h da tarde, o asfalto pegando fogo. Falei, cara, eu tenho que descer. E eu me joguei do caminhão, bati o pé, assim, eu tenho marcas aqui até hoje, assim, desse capote. Que isso? Ralei todo, cheguei todo machucado, peguei uma mochilinha, fui fazer um teste. Ainda fiz o teste arrebentado. Arrebentado. Fui fazer o teste, e aí fiz o teste e não passei. O cara falou, Léo, infelizmente você não passou e tal. Mas também, gente, depois de tudo, como é que a pessoa passa no teste, né? Arrebentado, rolou, caiu no chão, virou, pegou, né? É porque não tinha que ser ali naquele momento. Não tinha que ser, exatamente. Não Deus tem seus planos certos, seu caminho certo, e a gente foi pro Rio Grande do Sul. Direto, depois desse episódio, você já foi pro Rio Grande do Sul ou tentou alguma outra coisa aqui em Minas? Então, o interessante foi que o cara que me treinava, assim, ele falava, o Antonino, ele me treinava assim, Léo, fica tranquilo, continua treinando, eu conheço a sua pegada, né, que um dia ainda eles vão te comprar. A gente continuou treinando, um período de 1 mês, 2 meses, ele conseguiu pra mim fazer um teste lá no Grêmio. Eu fiquei um período de teste lá no Grêmio, de 1 mês, passei no teste no Grêmio, eu fiquei pré-infantil, infantil, juvenil, a categoria de base toda. E aí meu primeiro jogo como profissional foi logo um Grenal. Coisa Grenal, que maravilha, bom, você já entra, né, arrasando. É até engraçado, assim, porque o atacante em si do Inter era o Fernandão, né, o baita de um cara e tal, mas você, jornalista, gosta de dar uma estigada, né, só pra aquecer, né, o ambiente, apimentar, né, e falou, Fernandão, pô, você vai encarar um menino que tá subindo da base agora, né, e tal, você vai impor em cima dele, né, assim, eu falei, não, é verdade. A gente vai impor, sabe que o menino quando tá subindo da base, né, tem uma certa imaturidade, a gente vai impor em cima dele. Aí o jornalista, né, gosta de jogar lenha na fogueira, veio me perguntar, e aí eles me perguntaram, e aí, Léo, o Fernandão falou que vai te atropelar, rapaz, o que você vai fazer? Você tá subindo agora, primeiro jogo, primeiro clássico e tal, aí falei, cara, eu vou encarar esse Grenal como meu prato de comida. É minha chance, minha oportunidade, vem trabalhando pra isso e tal, já na pegada, né? E aí, aconteceu o jogo, ganhamos de 1-0, gol meu, em cima do Fernandão. Nossa. E todas as coisas, assim, minha vida deu uma reviravolta, assim, gigantesca. E o Fernandão falou o quê? Falou nada. Eu pensei que ele tinha ido conversar com você depois do jogo. E aí, Léo, parabéns, hein? E a gente sempre comenta esses acontecimentos por onde a gente passa, porque dificuldade todo mundo passa, problemas todo mundo passa, quedas nos caminhões, portas na cara, nãos, acontece muito assim, e na vida é isso, né? Você ter resiliência, pegar a mochilinha de novo, seguir adiante, seja ela qual for, uma prova de uma faculdade, uma prova do Enem, ou até mesmo uma tentativa de emprego, né? Uma empresa que você tanto quer, tanto almeja, mas que com muita resiliência, com muita coragem, né, você levantar e ir de novo, continuar, ir de novo, que um dia as promessas de Deus se cumprem, né? Tinha uma promessa que esse rapaz falou, fica tranquilo que um dia eles vão te comprar. E aí rodou, quando eu entrei na Toca 2, com aquele portão abrindo assim, pra me apresentar no Cruzeiro, me veio esse vídeo caindo no caminhão lá atrás, falei, cara, valeu a pena acreditar, valeu a pena sonhar, valeu a pena ir atrás. E isso, a gente comunica isso porque Deus, ele cumpre as suas promessas, assim, quando você é resiliente, não para, né, segue adiante, assim. Só pra gente fazer justiça ao Antonino. Onde é que você treinava com ele? Só pra gente lembrar desse personagem que foi importante. A gente treinava em Justinópolis, a gente treinava no Minas Caixa ali. Tinha alguns locais assim que ele tinha um campinho de treino, a gente ia pra treinar. E eram alguns meninos? Alguns meninos. Eram 12, às vezes 15. Ele tem uma escolinha hoje do Cruzeiro também. Ele então ele ajudou muita gente. Ajuda muita gente. Porque o futebol é sonho, né? É aquele sonho de criança, aquela história. E nem todo mundo, né, Léo, a gente sabe disso, consegue realizar, né? Você pega uma base aí, né? O investimento dos clubes é muito alto hoje na base, né? E a grande maioria, e é verdade, a grande maioria não se torna jogador de futebol, né? Mas por isso a preocupação com a formação do cidadão, com a formação, né? E a responsabilidade que os clubes têm em cima disso, né? Tem responsabilidade, eu acho que poderia ser feito um trabalho ainda muito maior em relação a isso, né? Em relação à formação de atletas, né? Porque, querendo ou não, os clubes querem resultado, né? Não vencem, acabam ficando no meio do caminho. É mais difícil
você ser jogador de futebol do que passar numa faculdade, né? Sim, de medicina, principalmente. Sim. E eu acredito que um trabalho mesmo, assim, nesse sentido, exige várias coisas, assim, que às vezes foge até um pouco da alçada dos clubes também, tirando a responsabilidade dos clubes, mas que dá para fazer um trabalho bem legal. Dá para fazer um trabalho bem legal de formação de pessoas, de caráter, de vários sentidos, assim, além do resultado, né? Que você formar pessoas, principalmente para a sociedade, isso não tem preço. Isso é muito maior do que vencer títulos na base, vencer títulos em qualquer outro lugar. Agora, o seu início no Grêmio, a impressão que passa pra gente que está de fora é de que foi um início fulminante. Você começou e pouco tempo depois já estava na seleção brasileira, jogando às vezes até de lateral direito no Grêmio, né? Quem é que te subiu? Como é que foi esse início? Qual que era o seu técnico? Então, quem me subiu no Grêmio foi o Mano Menezes, né? Em 2007 foi o Mano Menezes, a gente já subindo nessa correria toda, essa pressão toda, né, dos clássicos e tal, mas graças a Deus a gente estava bem preparado, né, tanto emocionalmente quanto fisicamente. E aí em 2008, aí eu fui convocado para a seleção brasileira com o Dunga, que foi o treinador que me convocou na época. E aí foi muito legal, assim. Foi uma experiência sensacional. E desses treinadores, aí você falou do Mano, que também foi seu técnico aqui, né? Ganhou os títulos com você e tudo mais. Ele é o que mais te marcou na carreira? Foi sem dúvida, né? Um cara que me deu a oportunidade em 2007. Também a gente teve uma história em 2015, ele saiu, depois ele voltou de novo. Foram alguns acontecimentos assim, ganhamos títulos juntos. Campeão da Copa do Brasil, bicampeão também. A gente foi 4 vezes semifinalistas da Copa do Brasil seguidas, então... É um cara que marcou bastante, foram vários anos assim com ele. Na verdade, nessa caminhada tivemos vários treinadores, né? Mas esse, sem dúvida, o Mano foi o cara que mais marcou, assim. E a sua chegada ao Cruzeiro, antes dela, teve uma passagem pelo Palmeiras, né? Como é que você avalia esse tempo lá no Clube Alviverde? Então, pra falar assim... A pressão danada, gente. E o Palmeiras, vamos falar a verdade, que ele tá assim com essa carinha de mãozinha, é uma pressão, né? Esse time, lógico que ele já estava acostumado, porque Grêmio e Internacional no Sul é tipo Cruzeiro e Atlético aqui, eu não sei qual que é pior, né? A situação da questão dos clássicos, da pressão e tudo mais, mas o Palmeiras, a pressão é danada, né? Muito intensa, assim, e o Palmeiras foi numa situação que, tipo assim, eu saí do Grêmio, tava bem, tava super tranquilo, mas... numas circunstâncias lá, acabaram negociando. Achei legal também por ser Palmeiras, São Paulo, aquela questão toda. E aí eu cheguei lá, só que no ano anterior, em 2009, o Palmeiras tinha liderado. E aí no final do campeonato nem classificou para Libertadores. Então praticamente já iniciamos o ano já numa pressão, o torcedor já de costa, aplaudindo de costa. Você falou, olha que lugar bacana que lugar legal. Aqui eles assistem o jogo de forma diferente, né? O presidente já recebendo uma cartinha já com 3 projetos de bala, já... O Marcão, que era o goleiro. É o Marcão. Marcão, que era o goleiro, saía do banco. Os caras já queriam ameaçar ele no carro dele de querer bater. Nem o Marcão. O Diego Souza, que foi o craque do campeonato passado, já foi pressionado. Então, tava um negócio bem legal. Ainda era o Palestra Itália antigo. Sim. Outra gestão, outras questões e tal. Mas assim, foi muita pressão, muito legal, mas muito legal. A gente aprendeu bastante. Aí você tava doido pra voltar pra casa, né? Aí surgiu a oportunidade de vir pra cá também, assim, eu não pensei 2 vezes, né, por todos os sentidos, assim, de ser o Cruzeiro, de estar em casa, essa situação toda assim, eu nem pensei 2 vezes. Vamos e embora. O interessante é que quando o Léo é anunciado pelo Cruzeiro, né, que ele vem, que a gente começa a entender um pouco mais ele, que a gente descobriu que ele era de Belo Horizonte, né? Você vê como que a distância mesmo, né, ela existiu, né? Foi uma coisa, ele foi pro Grêmio, ele fez parte daquilo, né? Aqui ninguém tinha muito a noção, né, de que você era daqui, que você tinha essa história, não, parecia que você era gaúcho por causa da vida, né? Aí eu falei, gente, ele é de Belo Horizonte, então, né? Só faltava o sotaque, né? Guri. É que a gente foi criado lá, por isso que eu também tenho esse respeito com o torcedor e tal, o gremista, esse carinho também com o clube, por causa disso, né? Deu todo esse suporte pra gente trilhar essa caminhada, assim. E querendo ou não, o futebol também é uma grande escola, né? O Grêmio foi uma grande escola pra mim, assim, de
sair de casa com 12 anos, se tornar independente, de com 13 anos, 14 anos, você já mandar dinheiro para casa para poder auxiliar Ajudar. seus pais. Era pouco, né? Era R$80, eu mandava 50 para casa e ficava com 30. Então, cara, já começamos assim, já uma grande responsabilidade, né? Com 13, 14. Então é uma grande escola para você ser independente, para você criar responsabilidade, entender como pessoa, criar a sua identidade mesmo como pessoa, né? E seus objetivos na vida, suas missões, seus propósitos, assim. Isso para mim não tem preço, assim, né? É um amadurecimento mesmo. Gigantesco. Cara, como que é realizar um sonho de toda criança, né? Que é jogar no time pelo qual torce. É muito diferente de jogar, no seu caso, no Palmeiras, no Grêmio, na Chapecoense. Jogar pelo Cruzeiro foi diferente nesse aspecto? Foi diferente porque envolve mais coisas, né? Envolveu o sentimento, envolveu a paixão, o carinho, já envolveu também a grande responsabilidade que tinha, né? Porque minha família é daqui, eu sou daqui, então todas as vitórias, as derrotas, tudo que acontecia era muito mais intenso pra gente, porque a gente respirava mais, circulava mais, conhecia, né? Sabia já como era essa identidade de jogar no Cruzeiro, como era jogar o Cruzeiro, por já conhecer o Cruzeiro de vários anos, né, de Ricardinho. Conhecer a história, né? Conhecer a história de Dida, de Ricardinho, de Gomes, né, de Disseu Lopes, de jogadores que já vinham trilhando essa história, assim, né. Eu me lembro o dia que eu, sentado, vendo o gol do Giovani numa Copa do Brasil, entrar no meio da barreira, assim, que eu gritava, saía pra rua e festejava muito, assim. Aquele que o Miller fala no ouvido dele. Eu tava à beira do gramado. Cara, e você vê como é que é o negócio. A gente tem, graças a Deus, a gente tem um convívio até com o Giovani, a gente tem um relacionamento, a gente conversa bacana. e tal. Eles são muito bacanas. Giovani, Ricardinho, Marcos Paulo, Wendel, né? Eles são maravilhosos. Sensacionais, humildade, eu acho que são muito humanos, são muito humildes, são um cara transparente, assim, sensacional, sensacional. Né? É uma família mesmo, né? Exato. Eles são fantásticos, além de família que eles são uma família também, né? De verdade. Andam também. juntos, né? O tempo inteiro, eu adoro. O Marcos Paulo tá me devendo. Eu cobro mesmo. Pode cobrar. Não, eu cobro, eu ligo pra ele e falo assim, Marcos Paulo, peraí, porque eles trabalham juntos, né? Marcos Paulo e Ricardinho. Nós estamos muito ocupados. O Ricardinho já veio, mas Marcos Paulo está me devendo. Fica no pé. O momento mais complicado com a camisa do Cruzeiro, eu suponho que tenha sido o rebaixamento, mas os bons momentos, a gente tem 4 grandes títulos, né? 2 brasileiros, 2 Copas do Brasil. Teve um que se destacou para você, assim, que foi mais emocionante? Então, cara, 2017, assim, a Copa do Brasil 2017, pra mim foi muito importante porque aquele sonho, você tá falando de sonho de criança, de você ver o Roberto batendo um pênalti, aquele sonho, cara, chegar numa decisão e bater um pênalti e viver aquela atmosfera, assim, cara, pra mim foi uma experiência surreal. Cruzeiro e Flamengo. Cruzeiro e Flamengo, bati um pênalti, né, isso pra mim tem um sabor maior, assim. Lógico que todos eles, pra mim, foram sensacionais, assim. 2014, bicampeão brasileiro. Joguei 34 jogos. Pra mim, praticamente o campeonato inteiro. Então, pra mim... Tava bem pra caramba, né? Foi muito bom, assim. E temos 6-1 ainda também, né? A gente tava 6-1 também. Também tem torcedores que lembram mais do que tudo. E, cara, e você falando sobre a questão do rebaixamento, assim, eu sempre falo isso também, sabe? Porque foi uma dor muito grande, foi algo que a gente sentiu muito grande, uma questão difícil de superar, mas é uma questão da vida também, né? A questão que logo em 2020, né, com todos os problemas, com todas as questões, eu fiz questão de poder, eu tinha 2 propostas, do Bahia e do Santos, para poder ir. E aí eu fiz a questão de dar uma entrevista, que era o Adilson Batista, o treinador, ia dar entrevista. Eu falei, posso falar uma questão aqui? Eu falei, cara, eu decido ficar no Cruzeiro porque por gratidão, por respeito, por passar um terço da minha vida aqui, muito feliz, muito grato por tudo que o Cruzeiro fez na minha vida, por tudo que eu vivi aqui. Independente se eu sabia se ia receber salário, se eu não ia, se a gente ia ter time para jogar ou não, mas eu queria defender os meus princípios, os meus valores, aquilo que eu vivi, né? Lógico que cada um tem as suas causas, mas eu tomei essa atitude, assim. Isso pra mim foi muito legal porque mostra caráter, respeito, cara pra bater também, né? Porque não foi fácil, foi muito difícil.
E, cara, foi muito legal, assim, que a torcida do Cruzeiro fez uma charge, assim, com escudo, defendendo a Raposa, cheio de flecha, assim. E eu falo sobre isso, né? A gente não tava só defendendo a Raposa ou a instituição Cruzeiro, tava defendendo nossos princípios, nossos valores, né? Nossos... E vocês ficaram poucos, né? Porque teve um momento que o Adilson teve que chamar os meninos que estavam no Sub-20, não foi? Porque não tinha jogador pra inscrever, né? Isso mesmo. Tava esperando os meninos saírem da copinha pra poder integrar no Campeonato Mineiro ali pra acrescentar. E o Adilson teve um papel importante também, porque ele abraçou a causa, né? Não ganhava, botava o dinheiro dele, né? Célio Lúcio também ali fazendo, que é outro cara muito bacana, né? Muito bacana. O Celião é um dos maiores vencedores com a camisa do Cruzeiro. Cara surreal, cara zagueiro de seleção brasileira. Seleção brasileira, tudo, né? Cara fantástico, o Célio Lúcio. Sensacional. E eles abraçaram essa causa, às vezes é bom a gente lembrar, porque não é que o torcedor esqueça, mas é que acontece tanta coisa, né? Que a memória vai ficar, mas a gente não pode esquecer de vocês que ficaram por lá e fizeram isso. Exatamente. Isso é a história do Cruzeiro, né? Isso é a história. A gente não pode esquecer do Dirceu Lopes, Piazza, Palinha. A gente não pode esquecer do Ricardinho, que também é o maior vencedor da história. A gente não pode esquecer, porque isso é história, isso cria a identidade do Cruzeiro, isso é o Cruzeiro, né? Isso que aquece o Cruzeiro, né? São gerações que viraram cruzeirense porque esses jogadores fizeram parte. É um caminho percorrido. Fizeram parte dessa história tão vitoriosa que o clube tem, que hoje abraça o Cruzeiro e é torcedor do Cruzeiro por causa disso, né? E isso é fantástico. Nem falando de mim, né? Porque a gente ficou uma década. É engraçado uma década, né? Nossa, passou rápido, a gente encontra alguns jovens de 18, 19, 20 anos. Aí eu falo, cara, você me acompanha a jogar desde os 10 anos até... tem essa parte, né? A pessoa fala assim, eu era pequena e te assistia. Eu falo, gente, não tô acreditando. A pessoa tem filho. Sempre tem que mudar a história. Ô, Léo, antes de voltar a falar de coisa boa, aproveitar que a gente citou o rebaixamento, queria que você contasse um pouco dos bastidores, como é que era o clima no vestiário naquela reta final de temporada, porque para muita gente aquele jogo contra o CSA foi um marco de que, de fato, não vai dar para o Cruzeiro continuar na Série A. Vocês também sentiam isso nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro, de que era realmente muito difícil inverter aquela situação, ou vocês acreditaram até o último instante? Cara, eu acreditava até o último instante, tanto que eu fiz parte, né, da reta final, né, dos 3 últimos jogos. Eu tinha quebrado a clavícula, mesmo assim estava acompanhando o time, né, tanto que eu acreditava, eu acompanhava o time, mesmo sem jogar, acompanhava naquele momento para poder ajudar. E eu acreditava até o último momento, até porque faltaram dois pontos até. Cara, mesmo acontecendo aquilo, eu acreditava. Assim, a gente estava lutando, a gente estava brigando. Lógico que depois de acontecer várias e várias polêmicas extra-campo, entre inúmeras coisas que foram revelando depois de alguns anos, isso a gente viu que era um problema muito, muito maior do que eu imaginava, né? A gente nem sabia de tantas coisas que foram saindo aos poucos. Sempre que um clube está em crise política, normalmente o repórter pergunta para o jogador: isso interfere em campo? E o jogador normalmente responde que não, talvez até de forma protocolar. Isso é a prova de que de fato afeta? Com certeza, sem dúvida, né? É a mesma coisa do jornal aqui. Se você só ouve coisas ruins, você vai sair na rua, todo mundo vai te ver com coisa ruim, né? São gerações de valores, coisas que vão inflamando o ambiente, prejudicando o ambiente para que as coisas não aconteçam. Com certeza influencia muito, sem dúvida. Né? E é diferente também quando a maré tá tudo coisa boa, tá tudo influenciando, tá tudo bom, né? A maré vai te empurrando e você vai junto. Tecnicamente, aquele time, ninguém apostaria que ia ser rebaixado, né? Vinha fazendo uma campanha boa até na Libertadores, até ser eliminado pelo River, e aí veio toda a reportagem do Fantástico, foi a partir dali que eclodiu a crise, né? Então, você colocaria que foi um aspecto exclusivamente político que inflamou o ambiente e teve como consequência a queda, ou teve outros aspectos também? Inicialmente político, sem dúvida. Até mesmo pelo fator da notícia, né? Do Fantástico. Isso aconteceu e acabou conduzindo tudo para certas coisas, né? Aí depois foi inflamando outras coisas, igual uma bola de neve. E quando vocês estavam lá e passando por esse período, em nenhum momento vocês sentiram lá dentro o que estava acontecendo? Enquanto eles estavam lá no comando, assim, não dava para perceber que tinha alguma coisa que não estava encaixando? Ou vocês não conseguiram?
como a maioria das pessoas, né? Porque ninguém entende até hoje como que foi feito tudo aquilo, né? Em algum momento, alguma coisa fez vocês pensarem, tem alguma coisa que não tá legal. Então, a notícia do Fantástico foi algo que foi um divisor de águas, né? Acontecendo, depois surgiu alguns acontecimentos que foram atrasando os salários, troca de treinadores, um ambiente assim. Eu falo que esse ano, assim, foi um ano de muito aprendizado, eu falo individualmente, assim, porque a gente sabe que é como assim na nossa vida, né? Sim. Tem coisas que não dependem só da gente, não depende só de uma pessoa, e depende de um todo, de uma engrenagem toda. E eu acredito que a gente tenta, se esforça, mas depois lá na frente que a gente descobre as coisas que tinha, que a gente, assim, eu falo no meu ponto de vista, né? A gente era a sujeirinha da sujeirinha para poder entender o todo que estava sendo envolvido, né? Mas, cara, eu falo a respeito a mim, não faltou empenho, dedicação. Por isso que eu, graças a Deus, assim, né, a gente anda, caminha, tranquilo, né, querido? Sossegado, dando o nosso melhor, igual eu falei. Chegou em 2020, cara, eu tô aqui, né? Eu participo da reconstrução, eu tô aqui para ajudar, tô aqui para, além de Fábio, além de outros jogadores também, né? Com todo respeito, com toda transparência, né? Para que a gente pudesse ajudar o Cruzeiro naquele momento. E também fugiu também da nossa alçada, porque não dependia somente da gente, né? Tinha diretores, presidentes, entre outras coisas mais, que era para tudo caminhar para um sentido só, né? Mas futebol tem dessas coisas que envolvem muito mais do que a gente. Você assustou quando aconteceu o que aconteceu com o Fábio? Assustei, com certeza, sem dúvida. Eu tomei um susto enorme, por isso que eu tô perguntando pra você. Eu assustei e ele assustou, né? A gente é muito amigo, muito próximo também. Ele assustou, ninguém esperava, ninguém espera. Mas que, cara, assim, você vê que é um cara que é um baita de um goleiro, que foi campeão da Libertadores, arrebentando, mostrando quem é, mostrando seus valores, independente da camisa, né? Ele não queria ter saído, pelo contrário, ele não era questão salarial, não era questão de nada assim extra, era respeito e talvez hombridade no sentido assim. E ele continua sendo um baita do goleiro que sempre foi, né? E tá ali vencendo, conquistando, batendo recordes. É um dos maiores goleiros, maiores jogadores que já jogaram no Campeonato Brasileiro, né? Sim. Os maiores goleiros do Brasil. Ele foi mais de 10 anos o goleiro mais regular brasileiro, né? Tinha aquela questão da seleção, todo mundo perguntava, mas tinha uma coisa que foi lá na base, você quer, todo mundo perguntava pra ele, não acontecia, perguntava pra todos os treinadores que como que o melhor goleiro do Brasil. Eu tô parecendo a torcida, né? E vai até os 45 não jogando. 45 anos. Como voando. que ele não ia pra seleção, as desculpas eram sempre, né, meio esfarrapadas ali, e aquela coisa toda, mas ele realmente, olha, quem viu, né? Cara, engraçado, passado, com certeza, o melhor goleiro do Brasil, sem dúvida, 42 anos, sem dúvida. E bateu o recorde de jogos da Copa Libertadores, né? Sim, jogador brasileiro que mais atuou na Libertadores. Sim. A saída do Fábio foi já na era SAF, né? Foi a primeira decisão da SAF. Totalmente errada, inclusive. A minha saída foi antes da SAF. 2021, não é isso? É. Como é que foi aquele momento para você? Também foi muito difícil, assim, muito difícil, né? O meu desejo, eu tinha mais 2 anos de contrato ainda, né? Pelo fato de poder tratar fora. Quando eu cheguei, eles já tiveram essa decisão tomada. Eu falei, cara, eu tenho mais 2 anos de contrato, como assim e tal? Também me pegou de surpresa, mas cada um com suas decisões. Como eu te falei, foge muito da nossa alçada, porque a gente é apenas funcionário do clube. E aí tomam decisões que acarretam essas coisas. E eu, cara, sempre tive a minha mente bem forte, bem firme, assim, né? E embora tenham feito várias coisas que eu não queria, mas continuei treinando, continuei batalhando. Saiu até um áudio, né? Que eu nunca mais jogaria futebol, que eu não jogaria futebol. Isso. E aí eu fui pra Chapecoense, joguei 30 jogos, fiz 3 gols. E aí foi algo, assim, pra mim, muito de valor, que vai de encontro àquela queda do caminhão, que a nossa vida é assim, né, cara? A gente vai aprendendo, vai passando por algumas adversidades e tal, e vai formando o nosso caráter. Eu sou hoje a pessoa por passar por, né, não é só Disneylândia, passar por várias situações, vários problemas para formar quem nós somos hoje. E aquilo lá foi só mais um estágio, mais uma prova, né, pra gente poder
assinar e passar por essa prova e ser um cara melhor, ser um cara consciente das coisas que a gente vive, com propósito, com missão, com tudo que a gente vive. Até pela relação que você tem com o Cruzeiro, me corrija se eu estiver errado, acredito que não tenha ficado mágoa com o clube na sua saída. Mas com a diretoria, você acha que o tratamento foi adequado? Não, com certeza não. Não. Até mesmo pela falta de respeito, pela falta de hombridade. Pô, o presidente não pegou na minha mão. O presidente conversou comigo. Não, era o certo. Isso aí não existe, E aí, de qualquer forma... Ele não pegou na sua mão? Não, nem até hoje, nunca conversou comigo. Mas em relação ao clube, instituição, Cruzeiro, pô, igual eu falei, tem uma gratidão muito grande, tem um respeito muito grande, pô. Tudo que eu vivi, pô, uma década eu vivi no Cruzeiro, vencendo títulos nacionais, que eu jamais imaginava nos meus melhores sonhos, foi tudo com a camisa do Cruzeiro, então eu respeito muito a instituição, o Cruzeiro, né? Lógico que algumas gestões são homens, são pessoas, então a gente também respeita. Não tem nada a ver com a instituição. Não tem nada a ver, apesar de estarem na liderança, né? Não quer dizer que eu também não goste ou odeie, não tem nada a ver com isso, assim, eu só não... Ninguém gosta, né, de ser tratado dessa forma, ninguém gosta de ser lidado dessa forma, mas, cara, a vida que segue, a gente tá super feliz, super atrás dos objetivos, metas, crescimento e entre outras coisas mais. Ô, Léo, eu queria falar de alguns pontos positivos, que tiveram muitos também na sua carreira, né? Na sua bem passagem mais pelo Cruzeiro, 6-1. Você foi lateral direito naquele jogo. Era uma função que você executava com certa frequência, né? Uhum. Tem muita teoria da conspiração em torno daquele jogo. Qual que é a sua tese? Por que o Cruzeiro venceu o Atlético por 6-1, que é um placar muito raro no futebol? Cara, é aquilo que a gente ensina assim na vida também, né? Quando a gente abaixa a guarda, a gente tá sempre mais vulnerável, assim. Foram duas diferenças, né? Nós e o Atlético estavam passando por uma situação bem parecida. Só que o Atlético já tinha se livrado do rebaixamento numa rodada anterior. A gente teve a oportunidade também, só que a gente empatou o jogo com o Ceará lá em Fortaleza. Só que aí a gente foi pra última rodada, cara, com sangue no olho, com pressão, com aquelas coisas todas. E o Atlético não, já tinha se livrado, então ele relaxou, ele baixou a guarda. E aí ele baixa a guarda e a gente com sangue no olho. Eu lembro aquele jogo, a gente tinha sido escoltado por 8 camburões. Não, aquela pressão na Arena do Jacaré e tal. Eu fui lateral direito, porque o Wagner Mancini tinha falado pra mim, Léo, cara, eu preciso de você. Em qualquer posição, preciso de você. Pô, professor, eu tô aqui, eu tinha sentido, tava com grau 1 na posterior, eu falei, cara, tô aqui pra ajudar, e pode colocar de lateral, pode colocar o que você quiser, tamo aqui pra poder ajudar e tal. E ele falou, não, então vambora então. E aí a gente, cara, no primeiro tempo já era 4-0, assim, de tanta pressão, de tanto sangue no olho que o time tava ali. Muito determinado. Enquanto o outro já tava mais folgado, vamos dizer assim, pela situação que já estava vivendo. Vencendo por 4-0 no vestiário do intervalo. A ideia era, vamos fazer mais. Vamos fazer mais, porque a adrenalina já tava impregnada na gente, assim, tava impregnada, era uma atmosfera muito grande, assim, a gente, vamos fazer mais, e vamos atrás, e vamos, aí chegou no 6-1. E hoje, praticamente o 6-1 é mais lembrado às vezes do que alguns títulos, né? É a questão da torcida, né? A rivalidade. É verdade. Eu ouvi há um tempo atrás, e acho que eu tô levando isso pra minha vida, o clássico é do torcedor. Né? Uhum. É diferente, né? O título é legal, o torcedor comemora e tal, mas a questão do clássico, o Atlético Cruzeiro e Atlético, ele é do torcedor, né? Assim como é o Grêmio e Inter, é do torcedor, né? É a visão dele, aquilo. Então esse 6-1, ele aparece das formas mais variadas, né? Eles pegam alguém do Atlético, né? Aí bota o 6-1, os caras nem estão vendo, eles estão, né? E faz parte desse mito que também tem que ter no futebol, né? Senão fica muito chato. Isso que incendeia, né? Isso que valoriza a rivalidade, que faz, né, essa chama, assim, essa paixão, essa questão de tirar sarro um do outro. Isso aí é rivalidade, isso aí é o clássico, né? O Léo vive uma vida hoje diferente, né? Faz palestras, né? Junto com a sua esposa, que também é psicóloga, né? Eu tava brincando a questão da Times Square, eu não tô brincando, né? Porque passou os melhores momentos lá, ele foi homenageado pelo pessoal, né? Que você fez uma série de palestras lá, né? Foi o quê? 12 palestras? Foram 9 palestras. 9 palestras. Entre na região de Massachusetts, Connecticut e Flórida também. E hoje você fala de quê para as pessoas? Cara, eu falo sobre isso, sobre resiliência, sobre disciplina,
sobre a humanização, sobre, entre outras coisas mais, que tudo o futebol vem nos ensinou, né? Eu falo assim porque desde quando eu jogava futebol, eu nunca deixei só o futebol ser o meu único caminho, pensamento, assim, porque eu tive algumas... A gente sempre pensou assim, pô, e aí, quando parar, o que vai acontecer? Como é que vai ser e tal? E aí, como vai ser o pós? E aí eu via grandes atletas, assim, vencerem, e aí no ano seguinte já nem citarem o nome, nem falarem, ou até mesmo treinarem separado já também. Por isso que eu falo que isso não me aflige, porque eu vi algumas coisas e isso acontece, o futebol é isso. Fizeram com o Messi lá no Barcelona. E aí eu sempre me preocupei, sempre alinhei em outras coisas no pós, assim. E sempre empreendi, sempre tive algumas empresas, gestão, entre outras coisas mais. Sempre palestrei, sempre... pude compartilhar algumas questões, por isso, igual eu te falei, não é só 90 minutos, é algo muito maior, né? Falo de algumas coisas também sobre fé, sobre igual o grande universo dos meninos também tem um sonho de ser jogador de futebol, como é que direcionar os pais para ajudarem seus filhos, vários tipos de palestras em empresas, fui no Banco Safra também palestrar. Foi uma experiência muito legal também, né, de motivar, de entusiasmar, de jogar para cima, né, de que o futebol não é algo tão distante da sociedade. Tem alguns princípios e valores que a gente aprende, como liderança, como lidar com as pressões da vida, trabalhar em equipe, né? E existe muito isso no futebol, essas pressões, essas questões assim que todo mundo passa, todas as empresas passam, né? Mas como lidar com elas? E a gente vai ministrando, palestrando. Além de tudo isso também, minha esposa também, ela é psicóloga, também palestra, também canta, também tem um trabalho muito lindo assim, né? Com mulheres, com casais, aí vai eu e minha esposa juntamente com casais, assim, né? Isso é muito legal, para poder falar sobre também um bom casamento, sobre a fidelidade, sobre, né, construir um lar abençoado, sobre construir um lar também. Falar sobre fé, né, Léo? Porque eu sempre digo o seguinte, seja lá qual for a sua religião, se você não tem, então eu já vi um monte de gente falar que é ateu na hora que a coisa tá feia, vai, meu Deus do céu. E aí vem com aquela história do avião, o avião tava caindo, eu chamei Deus. Eu mas não é ateu? Mas a fé, vai além. É a fé, né? A fé em você, que seja de você mesmo, mas é a fé, né? A fé de acreditar, né? Não, mas vai além de religiosidade, vai além de comportamento, de princípios, de valores, entre essas outras questões, né? Disciplina, porque a disciplina, todo mundo acha que é fácil, eu vou ter disciplina e tal, não, é difícil. Você começa e a grande maioria das pessoas, 80% das pessoas, ela procrastina, ela acaba desistindo no meio do caminho, né? Entre outras, tinha tudo para desistir no meio do caminho, depois de cair de uma queda no caminhão e ser rejeitado pelo Cruzeiro. E a gente seguiu em diante. Quais características, quais porquê, né? Isso é muito legal. A gente tem feito isso, assim, e a gente fez isso pela primeira vez nos Estados Unidos, em algumas igrejas, em alguns locais, alguns momentos, assim, com alguns homens, e minha esposa com as mulheres, e também com casais, né? Sem ser na igreja também. E aí o pessoal fez essa surpresa pra gente. A gente era próximo, né? Era 1h30 de Nova York, a gente desceu, foi aproveitar um pouquinho, e aí a gente pôde ver aquele momento, e foi muito legal, pra gente foi muito legal, assim, a gente ficou uma experiência muito bacana. Só que tá acontecendo com ele, gente, pessoa maravilhosa lá. Queria te agradecer demais, valeu muito. Já fica o convite para um retorno depois com a sua esposa, pra gente falar sobre esse trabalho bacana que vocês fazem. E dizer que você foi um dos grandes caráteres que, graças a Deus, eu tive chance de conhecer no futebol. Hoje já é tão diferente, né? A gente já não tem tanto essa intimidade que a gente tinha né? Na época, o respeito, né? Até porque a gente nem vê eles hoje direito. Mas assim, né? De criar esses laços. Só te cortando um pouquinho, antes a gente ia treinar, vocês estavam tudo ali na beira ali, você tinha que sair cumprimentando ou xingando, né? Porque criticou e tal, mas era muito próximo. Mas tinha respeito, né? Tinha respeito, tinha essa aproximação. Porque querendo ou não, são pessoas, né? E você também saber lidar com esse tipo de pessoas. Pô, você falou mal de mim na quarta-feira passada, mas eu também te respeito como profissional, te respeito como pessoa.
Né? Eu converso com você, por que eu vou ficar com esse rancor? Porque eu sei que você tá fazendo o seu trabalho e eu tô fazendo o meu e eu tenho que ser melhor. Se você criticou na quarta-feira, né? No domingo, se eu fizer gol, com certeza você vai me elogiar. Melhor em campo. Né? Exatamente. Mas te agradecer muito, leva um abração para sua esposa, para os meninos. Obrigado. Tá bom? E volta, tá? Com certeza. Com certeza. Vai ser um prazer estar aqui com vocês, batendo um papo legal. Tipo assim, eu sou gente boa, mas minha esposa, você não imagina com aquela gente boa. Muito. Ela é mais gente boa. Mas então muito mais gente boa do que eu, muito mais. Ela tem uma sabedoria incrível, assim. Olha só, ela é psicóloga. Sim. Ela é pós-graduada em psicodrama, pós-graduada em sexologia e pós-graduada em terapia de casais. Então, tem muito assunto. Tem muito assunto. Vamos convidar ela pro Interessa também. Exatamente. Esse assunto humano, assim, a gente gosta bastante de falar sobre, entre outras coisas, mas além do futebol, né? Por isso que eu gosto disso, porque o futebol nos dá essa ferramenta para ir, né? Mas além disso, é impactar pessoas, é influenciar pessoas, né? Talvez quem esteja nos assistindo também queira convidar a gente, possa nos convidar aí, a gente tá junto, poder agregar e semear também, né? Nesse processo, né? Que cada um esteja vivendo nas suas empresas, nos seus momentos, nas suas reuniões de homens, de reunião de mulheres, casais. Isso pra gente é uma grande alegria estar junto, assim. Você acompanha futebol e é bom de palpite? Então tem que conhecer KTO.com, isso mesmo. A KTO é o melhor e mais seguro site para você apostar e se divertir. Tem os campeonatos estaduais, Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, Champions League, ou seja, tem tudo. E várias outras modalidades, claro, além do futebol. E lembrando que na KTO, 2-0 é goleada. É isso mesmo. Se o time que você apostou abrir 2-0, a KTO paga na hora com o ganho antecipado. Faça seu cadastro, KTO.com, e utilizando o cupom O Tempo, você tem 20% de bônus no primeiro depósito. Isso mesmo, usando o cupom O Tempo, você tem 20% de bônus no primeiro depósito. Deixe os seus palpites na KTO.com, onde a diversão acontece. Que bom, querido. Obrigado demais. Viu? Obrigado, mano. Prazerão. Um grande prazer. De vários anos, né? De vários momentos, e a gente fica muito feliz também, esse respeito, né, que a gente vem criando, e prazer também. Deus abençoe, tamo junto. Que bom, que bom. Matheus, valeu demais. Não, valeu demais, é um ótimo papo com o Léo, muita história. Que resenha, Léo, né? Futebol nunca mais trabalhar? Não, porque fininho ele tá, gestão, As quadradinhas ainda continua. Eu queria dizer não, mas ele tá ótimo fisicamente. A gente sempre foi muito atleta, né? Atleta aqui na mente, se preparando, então isso vai ao longo da vida, né? Saúde, alimentação, né? Atividade física, isso sempre acontece. A gente sempre faz curso, né? Sempre faz curso da CBF sobre gestão, sobre isso. Nunca sabe o dia de amanhã, né? A gente tá sempre preparado e sempre antenado no que acontece no mercado, entre outras coisas mais, né? Olha, daqui a pouco pinta o Léo aí, né? Já pensou? Técnico, já pensou. Eu vou lá atazanar ele de novo. Mas já tô acostumado, pô. Pode pressionar. Mas treinador é pior, porque não sobe. Mas pode pressionar, já tá acostumado. Pode lá pressionar o carro, balançar o carro lá. A gente já fez isso, já respondeu, já atendeu o torcedor na porta da toca. Os caras já invadiram a toca, a gente já falou com eles. Então já tá tudo acostumado, a gente já vivenciou muita coisa. Gente, de Mara Entrevista então vai ficando por aqui, tá bom? Semana que vem a gente volta. Beijo grande, até lá. Tchau.